E o problema da inversão dos papéis é que muitas vezes nós vamos querer responsabilizar os outros de coisas que são da nossa inteira responsabilidade. Nós brigamos com o nosso filho, com o nosso filho mais velho, porque ele não olhou o irmão, ele não viu que o irmão estava ali rasgando um papel que era importante, por exemplo, ou que o irmão estava ali rabiscando na parede, e aí você xinga o irmão mais velho como se isso fosse obrigação dele, mas não é. A criança, ela pode colaborar com o funcionamento da casa, o irmão mais velho pode contribuir com a manutenção da casa, com a organização das coisas, até mesmo com o cuidado dos irmãos. Mas entenda, isso não é responsabilidade dele. A gente exigir que ele dê conta de cuidar do irmão mais novo, uma vez que nós mesmos, às vezes, não damos conta de cuidar, é um absurdo, É atribuir uma culpa que não é dele, é atribuir um peso que não é dele, que não pertence a ele. Esse não é o papel dele, isso não é a responsabilidade dele. Ele não tem todas as suas capacidades desenvolvidas para assumir uma responsabilidade de tal magnitude. Então, a gente precisa parar de ficar jogando culpa nas pessoas e a gente precisa não se sentir culpados, mas se responsabilizar para aquilo que é nosso papel, que é nossa função de mãe. A função de cuidar dos filhos é da mãe, não é dos irmãos, não é dos irmãos. Os irmãos podem contribuir, mas não é obrigação deles. E isso não significa que eles não vão poder ter as suas obrigações dentro de casa, isso não significa que eles não vão ter os seus afazeres dentro de casa, não é isso. O problema é você tirar o peso da responsabilidade de você e jogar um peso de culpa numa criança que tem 8, 9, 10 anos. Ele não tem obrigação de cuidar do irmão, ele não tem obrigação de fazer com que o irmão se comporte, fazer com que o irmão se mantenha ali numa boa harmonia ali com o lar, sem aprontar alguma. Não é obrigação dele. E a criança que vive com esse peso e a criança que vive com essa culpa, lá na frente ela vive uma vida muito frustrada, porque de fato ela passa a se sentir uma criança incapaz, porque ela acredita realmente que aquilo é uma responsabilidade dela, porque tudo que os pais falam para uma criança, ela de fato assume aquilo ali como uma verdade. E aí se você fala, que menino, você não presta pra nada, você não presta nem pra olhar o seu irmão, e aí ele passa a imaginar, de fato, poxa, uma criança tão pequena, eu não consigo fazer isso, o que eu vou conseguir fazer na minha vida? E quando ele se deparar com uma primeira dificuldade, imediatamente o cérebro dele vai acionar e vai trazer essa mensagem, esse diálogo interno. Você não presta pra nada, você não consegue cuidar de uma criança pequena. Aí ele já vai pensar, poxa, eu não consigo cuidar de uma criança pequena, como é que eu vou conseguir desenvolver isso no meu trabalho? E isso vai se prolongando ao longo da vida dele. Então, sem a gente perceber, a gente está destruindo a autonomia, a autoestima, a autoimagem que essa criança tem dela mesma. Então, vamos cuidar dessas coisas, vamos cuidar desses pequenos detalhes, vamos de fato assumir aquilo que é nossa responsabilidade e fazer com que as pessoas contribuam, mas cada um de acordo com a sua capacidade, de acordo com a sua idade, sem ter uma expectativa muito elevada, para que não provoque frustração ao invés de evolução.